vou tentar aqui, de alguma forma, sem muita pretensão, abrir um pouco o leque do que é problema para o setor elétrico. Então, de uns anos para cá, né, com a nossa aproximação junto às startups e o ecossistema de inovação, a gente tem percebido que alguns atores, seja pelo nicho de mercado que eles estão inseridos, né, enfim, pela tecnologia com que eles trabalham, não têm a abrangência ou conhecimento global ou do que é o setor elétrico e do que vive o setor elétrico em termos de problema. Para o senso comum, a gente apenas enxergaria energia elétrica chegando na casa das pessoas, mas o setor elétrico enfrenta uma série de outros problemas, de natureza tecnológica, inclusive, que eu entendi que merecia ser compartilhado aqui, mais a título de guarda-chuva, para que a gente pudesse, de alguma forma, trazer para o ecossistema de startups uma visão mais abrangente. Então, a palestra aqui basicamente está dividida em 3 pedaços, uma para apresentar um pouco do que é o grupo e o quanto que esse grupo pode representar de extensão e de matéria-prima, né, de universo de trabalho, junto a um ecossistema de startup, por exemplo, um pouco dessa panorâmica do setor elétrico de problemas, e, fechando, a gente gostaria de trazer também o que temos hoje aberto de edital público vinculado a projetos de inovação. Então, vamos lá. Um pouco aqui do nosso território de atuação. A gente tem negócios, inclusive, no Chile, o Brasil quase como um todo, negócios em geração, desde eólica, a hidráulica clássica, termoelétricas também, transmissão, distribuição, gás natural, comercialização, relação com clientes livres e telecom. A gente tem uma empresa de desenvolvimento de software também, que é a Axion. Um pouco aí da nossa abrangência, do espectro de atuação do grupo da CEMIG, em termos regionais, onde a gente se encontra. Aqui, eu queria só trazer, esse foi um slide que eu usei num evento que a gente fez na semana passada, chamado Encontros para Inovação, e ele tinha foco, novamente, em dialogar com as startups. Como aqui o foco também é dialogar com as startups, eu queria apresentar um pouco do que é espectro de abrangência de um grupo como a CEMIG, ou seja, conversar com a CEMIG é conversar com 12 milhões de consumidores. 12 milhões de consumidores representam quase 30 milhões de pessoas. Então, uma solução de ponta, por exemplo, uma solução que chega à ponta, né, do consumidor final, pode atingir uma massa de pessoas dessa ordem de grandeza. Então, para uma startup que tem soluções vinculadas, por exemplo, a clientes lá na ponta, a gente pode ter um espectro dessa ordem de grandeza, 30 milhões de pessoas sendo atingidas. A gente tem aí uma área que equivale mais ou menos ao território da França, da ordem de 570 mil quilômetros quadrados. Então, atingir ou trabalhar com o grupo é trabalhar com a área dessa ordem de grandeza. 805 municípios envolvidos em nosso negócio. 5.415 localidades, ou seja, uma solução pode chegar nesse nível de abrangência. São 120 usinas, entre elas térmicas, hidráulicas e eólicas, quase 100 mil quilômetros de linhas urbanas e, curiosamente, quase 360 mil quilômetros de linhas rurais, ou seja, o estado de Minas, principalmente, tem um território, né, rural de uma extensão muito grande, portanto, linhas de distribuição rurais que totalizam aí quase 360 mil quilômetros de linha. Então, uma tecnologia que poderia ser aplicada a linhas rurais tem esse nível de extensão de trabalho. Só para conhecer um pouco dos números. Linha de transmissão, quase 10 mil quilômetros de linha de transmissão, né? Eu estou falando de alta potência. Aqui entra um pouco da nossa ilustração do que seria problema dentro do setor elétrico. Então, é uma apresentação bastante despretensiosa. O que eu queria colocar aqui o que a gente quis foi colocar ilustrações, né? O que a gente tem aqui? O nosso desafio corporativo, como abrindo essa página aqui, furto de energia elétrica. Então, basicamente, a gente tem, dentro da nossa área de concessão, dentro de outras empresas do grupo, um problema muito sério relacionado a furto de energia. Em algumas regiões, isso tem uma representação bastante relevante na receita da companhia, ou seja, isso afeta a receita de uma forma bastante significativa. O desafio está aqui, roubo de energia por meio de condutores metálicos nas redes de distribuições. Não existe tecnologia eficaz que blinde o acesso à parte metálica dos condutores, inclusive com casos de perda de vidas humanas, ou seja, para se fazer um gato, muita gente morre tentando fazer um gato.
A gente tem algumas iniciativas em curso, né, prospecção de projetos com tecnologias ópticas, por exemplo, mas, enfim, esse é um grande problema, furto de energia, inclusive midiático. Redução de perdas técnicas. O setor elétrico, o sistema elétrico como um todo, tem inerentemente ali perdas elétricas que, se minimizadas, geram um aumento de receita para a companhia, uma liberação de geração que poderia ser vendida e que não é vendida, que é consumida com calor dentro do sistema elétrico. Então, reduzir perda por efeito Joule nas linhas de transmissão e redes é um desafio para nós. Não existe uma tecnologia eficaz e disponível comercialmente no Brasil que reduza essas perdas elétricas. Tenta-se, por exemplo, alternativas relacionadas ou vinculadas a semicondutores ou supercondutores, por exemplo, na tentativa de reduzir perdas. É um problema. Uso de IoT nas comunicações de dados via rede de fibra ótica, por exemplo. Ou seja, a IoT no sistema elétrico é um universo que pode ser explorado largamente. Eu estou falando, novamente, de 30 milhões de pessoas sendo atingidas com soluções de IoT, por exemplo, né? Enfim, o espectro é muito grande. Algumas ações em curso temos também. Uso de materiais alternativos e mais eficientes que os metálicos. Já falei aí um pouco de supercondutividade, por exemplo. A gente tem um projeto que a gente engajou junto com outras empresas do setor, mas tem uma tecnologia sendo trabalhada e discutida muito fortemente ultimamente, que é o grafeno. Então, aumentar a eficiência energética das linhas e redes, muito parecido com aquele outro de perdas. Despacho automatizado de equipes de campo para realizar atividades, ou seja, isso aqui é um exemplo muito interessante, muito facilmente resolvível, eu acho, e está faltando muito pouco para a gente ter uma solução dessa no mercado. Dentro de uma concessão, de uma área metropolitana, como Belo Horizonte, São Paulo, por exemplo, a gente tem situações de chamadas de atendimento das mais variadas, desde um fio partido que oferece risco na rua para a população que está passando, até uma poda de uma árvore que o galho está encostando na rede elétrica e está faiscando. Então, você tem coisas que estão relacionadas com perdas de vidas humanas, que oferecem risco à população. Obrigado. E outras coisas que não têm tanta relevância. Cada uma dessas atividades, cada um desses chamados, tem um protocolo de trabalho, um protocolo da forma como as coisas devem acontecer. Exige um quantitativo de equipe, uma forma de atuação, um tempo de resposta, tudo isso regulamentado. E você tem limitação de recurso. Qual é a sua limitação de recurso? Pessoas, carros, o tempo, o tráfego urbano. Combinar todas essas variáveis com um protocolo que é regulamentado, por exemplo, pode ser feito sem a decisão do ser humano, pode ser feito pelo computador. A gente não tem hoje uma solução prática de automação de despacho, de serviço, por exemplo. Então, eu vou mandar a minha equipe de um nível de especialização para qual atividade, em virtude do tráfego, da criticidade do trabalho, do custo dos recursos que eu tenho disponível. Uma decisão automática feita por computação hoje não existe ainda. Acho que é um produto relativamente fácil de ser conseguido. Atendimento a cliente de maneira geral. O que aconteceu com os bancos, que hoje a gente faz tudo com digital, com biometria através do seu celular, não aconteceu ainda com o setor elétrico. A gente ainda recebe uma conta de papel e faz o pagamento no caixa eletrônico daquela conta de papel. Não faz mais no caixa eletrônico, que a gente faz com o celular. Mas, enfim, a automação bancária que ocorreu no passado não aconteceu ainda no setor elétrico. O espaço de trabalho é muito grande. Isso aqui é muito interessante. Baixa percepção do valor da energia elétrica como um bem para a sociedade como um todo. Pacote de dados, por nós, é percebido como alto valor agregado nos nossos telefones. A energia elétrica, nas nossas casas, a gente só percebe o valor dela o dia que tem falta de energia. Então, nós, como um todo, a sociedade como um todo, não percebe valor na energia elétrica, assim como ela percebe valor em outros serviços. É assim? É possível mudar esse cenário? E, se é possível, de que forma? Então, essa discussão é muito interessante dentro do setor. Aqui, já passando para as geradoras, mexilhão dourado, um problema que atinge o Brasil como um todo. Eu não sei se é molusco, eu não sou da área de biologia, mas, enfim, veio lá da Ásia através de água de lastro de navio e começou a entupir os reservatórios, os dutos de refrigeração, enfim. Várias capacidades das usinas começam a ser reduzidas em virtude da entrada desse mexilhão.
é uma praga. A questão ambiental e a forma de se tratar isso ainda é extremamente complexa. O Brasil está aprendendo a lidar. Não há legislação ambiental para se utilizar produtos que possam combater esse mexilhão. Na maioria deles, tóxicos. Os produtos, na maioria, são tóxicos. Também relacionado a reservatório, macrófitas e cianobactérias em reservatórios. É um problema que acontece muito nos reservatórios. Muitas concessões têm nos seus reservatórios um problema seríssimo de aguapé. Então, o aguapé inviabiliza o processo de geração, você tem perda de receita, enfim. Geralmente o processo de limpeza se dá por meio de dragagem, um problema que inutiliza a usina por um tempo, tem que dragar a macrófita, e tem que dar um tratamento para a macrófita, porque aquilo não pode ficar apodrecendo fora do reservatório, enfim, é um problema que o setor vive. Queimadas e desligamentos, ou seja, queimada debaixo de linha de transmissão faz linha de transmissão cair. A remuneração de linha de transmissão se dá por meio de disponibilidade do ativo. Se o ativo não está disponível, não tem receita. Além disso, risco de apagão, milhares e milhares de pessoas sem energia elétrica. Tratar a faixa de servidão, vegetações adequadas à faixa de servidão, poda debaixo da faixa de servidão, monitoramento sobre a faixa de servidão de forma automática e barata, que não seja por meio de helicóptero ou imagem de satélite, por exemplo. Operação assistida de usinas, ou seja, as usinas hoje são ativos que praticamente demandam muito pouca operação humana. Os equipamentos são quase todos automatizáveis. Então, operar assistidamente de forma remota uma usina hoje é uma realidade que poderia estar muito mais implementada do que de fato está hoje. Operação automatizada, que é um pouco além do que isso, não é só ser remota, é você operar de forma automática uma usina. Automação de pequenas centrais hidrelétricas, ou seja, por ser pequena, no geral, o grau de automação dessas usinas é muito baixo, ou seja, criar dispositivos, equipamentos e tecnologia de baixo custo, de maneira a automatizar pequenas centrais hidrelétricas e viabilizar aí um custo, né, de mão de obra que pode representar uma parcela relevante da despesa daquela, né, do resultado da usina como um todo. Enfim, então isso é um pouco do panorama que eu queria apresentar do setor, de uma forma bastante singela, para mostrar que é muito mais do que energia chegando na lâmpada em casa, né? A gente enfrenta vários outros problemas e alguns bastante desafiadores. No segundo, aqui, na sequência, o que eu queria mostrar, na verdade, é um pouco... Esse slide, inclusive, é um slide do movimento 100 Open Startups. Esse slide ele é apresentado muito, vamos dizer assim, largamente pelo Bruno Rondani, sempre que ele faz uma apresentação. Imagino até que, quando ele falou hoje, talvez ele tenha apresentado esse slide aqui, que são as diversas formas de engajamento que ele consegue perceber entre uma grande empresa e uma startup. A gente, nos nossos estudos e no histórico que a gente tem de desenvolvimento e de parceria, a gente, por enquanto, está num posicionamento dentro dessas duas perspectivas. Ou a gente está trabalhando com parcerias para desenvolvimento de solução e tecnologia e projetos, ou a gente está trabalhando com projetos pilotos. Então, essas são as duas frentes que, atualmente, a gente tem, vamos dizer assim, de forma madura para trabalhar com as startups. Ou a gente está com pilotagem de projetos, ou a gente está no processo de desenvolvimento em parceria. A nossa característica jurídica, a gente é uma empresa de economia mista, impede a gente de comprar serviço, por exemplo, direto com startup. Muitas delas aqui nesse evento estão oferecendo venda de serviço, mas a gente tem essa dificuldade por ser uma empresa de economia mista e, portanto, eu tenho que abrir um processo licitatório para a compra de qualquer serviço que eu preciso. Então, basicamente, de forma madura e de forma imediata, o engajamento que a gente consegue hoje é projeto piloto e parcerias tecnológicas. Para a gente ilustrar, é o que a gente tem hoje aqui aberto, um edital de P&D. Nós temos lá, isso é a página da CEMIG, esse aí é o link principal do edital, projeto de pesquisa e desenvolvimento, edital de P&D 2016-17. Temos lá um budget significativo para tratar é um edital orientado por desafio, ou seja, a gente tem, aqui nesse figurinha aqui embaixo, são os anexos que são necessários para atendimento aí do edital. Basicamente, são 10 macrotemas divididos em 29 demandas específicas que acoberta a corporação como um todo. Então, você tem problemas desde o meio ambiente até os problemas clássicos da engenharia.
Basicamente, a expectativa de soluções está mais ou menos dentro daquele quadro ali, aquela pizza. A gente aguarda soluções em sistema, em metodologia, em software, em protótipos, processos, novos modelos. Esse edital está aberto, tem um budget significativo para tratar essas demandas. É um edital orientado por desafio. Cada uma dessas 29 demandas tem a especificação e a descrição de qual é o problema e qual é a solução esperada que a gente aguarda. Está aberto até o dia 9 de março. O e-mail de tira dúvidas, eu não coloquei aqui, é gestec@cemig.com.br, mas no edital tem tudo explicado exatamente o que é que a gente precisa e quais são os canais de comunicação e de atendimento que a gente tem. E aqui um pouco do que a gente viveu nesses dias vinculado a esse edital. A gente criou um evento a semana passada, na verdade a gente executou um evento que já era clássico, que eram workshops que a gente fazia entre os titulares dessas demandas para solucionar ou tirar dúvidas dos proponentes que entendem que, né, essa oportunidade do edital. Esse ano, especificamente, a gente fez um evento com duas mãos, né? Ou seja, a gente quis apresentar as nossas demandas para a comunidade, para o ecossistema. Cada uma delas foram descritas, ilustradas, as dúvidas foram sanadas, mas, ao mesmo tempo, a gente criou um evento no primeiro dia que procurou trazer para dentro de casa a perspectiva do mercado. Então, o que a gente quis foi trazer para dentro de casa... O que a gente quis foi trazer para dentro de casa uma provocação, ou seja, o que está havendo no mercado em termos de soluções que pode conversar com o setor elétrico. Levamos para lá uma série de universidades, empresas de base tecnológica, startups. A gente tem aqui uma ilustração de duas startups que estiveram falando conosco, fizeram pitch, várias delas fizeram pitch, buscaram sentar na mesa com os especialistas da casa, com as universidades, com as empresas que estavam lá presentes.